Olá, Montenegro, bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Está começando o episódio de número 30 deste podcast, um projeto que começou lá no mês de maio, focado em destacar ideias, pessoas e entidades que tenham relação com a cidade. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e aqui com a gente também está João Roden, que coordena o Papo de Montenegrino com a gente e é o responsável pela parte técnica. É ele que sobe os episódios semanalmente no Spotify e no YouTube. Aliás, já são 30 semanas fazendo isso. Nesse período a gente conversou com pessoas incríveis e transitamos por diversos temas super importantes. Racismo, artes, causa animal, turismo, pandemia, veganismo e muitos outros. Importante lembrar também que esse podcast é uma iniciativa totalmente independente. Surgiu porque nós três somos apaixonados por conversar, ouvir e contar histórias, principalmente quando tem relação com Montenegro, que é a cidade onde nós vivemos e trabalhamos. As pautas são desenvolvidas por nós, assim como a escolha dos entrevistados e a linha editorial que seguimos desde o início. Aproveito também para agradecer a parceria e a compreensão da Vanessa, do Rodrigo e da Camila, que são nossos cônjuges e acompanharam durante essas 30 semanas as entrevistas, deram sugestões e até cozinharam pra gente durante as gravações. Muito importante, né? E esse é o último programa dessa primeira temporada. A gente vai fazer uma pausa nesse final de ano para um descanso e também para outros compromissos pessoais bem importantes, como é o parto do Benjamin, o bebê que está na minha barriga nesse momento, que vai nascer em breve. Mas, nesse período, você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Nessa pausa, a gente vai repercutir algumas das entrevistas que a gente fez durante essa primeira temporada. E para fechar a temporada 2021 do nosso projeto, trouxemos um montenegrino que representa todos os outros. Conversamos hoje com o prefeito Gustavo Zanata. Prefeito, muito obrigado pela disponibilidade e pela atenção. Olá, Cássio. Olá, Manuela. Olá, Benjamin. E olá, João. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês aqui e para fechar com chave de ouro aí o sucesso de vocês. Nada mais aí que a gente ter a oportunidade aí como prefeito municipal de conversar com vocês e que essas informações cheguem a todos os nossos munícipes aqui da cidade, porque esse é o nosso trabalho, né? É com transparência e a gente tem a missão aí de levar as informações para as pessoas do que acontece dentro do nosso município. Também é o nosso desejo, prefeito. É isso aí. Prefeito, 2021 já está se encaminhando para o final e é o seu primeiro ano na frente do Executivo. Como foram esses primeiros 11 meses? Eu gostaria que o senhor desse um panorama geral desse início de trabalho para a gente. Sim, na verdade é tudo muito novo para mim, né? Porque se as pessoas não sabem, eu tenho uma formação de nível superior ao qual eu sou fisioterapeuta e a minha história começou lá em 2012, quando eu resolvi entrar no meio político, né? Não tenho ninguém da minha família aí que tem esse envolvimento com política e eu acabei me envolvendo a convite do Marcelo Cardona na época e fiz a minha história até onde eu estou hoje aqui como prefeito municipal. Concorri a vereador em 2012, me elegi de 2013 a 2016 e depois concorri a prefeito em 2016, não venci. Passados 4 anos eu concorri novamente e consegui me eleger. 12.376 pessoas fizeram uma mudança querendo algo diferente na cidade e assim foi feita a escolha e hoje estou aqui na administração. Eu posso te dizer assim, ó, Manuela, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Porque o desafio ele é muito grande. Isso aqui a gente fala assim, sentar nessa cadeira não é tão simples quanto parece, né? O desafio é muito grande, mas a gente sabe que tendo uma equipe competente, uma equipe que tem a capacidade para estar junto conosco aqui, fica mais fácil de se fazer a administração. Então, eu agradeço diretamente a todos que estão diretamente envolvidos comigo. Eu digo que é o meu time da prefeitura, seja dos concursados, né, e também das pessoas que nós escolhemos para assumir algumas posições dentro da administração.
eu digo que situações são difíceis porque, na grande maioria das vezes, a gente está sempre correndo atrás da máquina e tentando apagar incêndio. Essa é a grande verdade, né? Porque sempre são problemas, né? São sempre problemas. Poucas são as vezes que vem ajuda ou solução. Então, é realmente assim um desafio todos os dias para estar correndo para resolver inúmeros problemas que a gente tem na cidade, mas que aos poucos a gente vai conseguindo mostrar que um trabalho transparente, um trabalho com força de vontade, a gente consegue ter esse resultado para mostrar para a comunidade. Eu digo isso porque inúmeras pessoas acabam, através de redes sociais, seja por Instagram, por Facebook, ou propriamente pelo meu celular, as pessoas me procuram parabenizando pelo trabalho que a gente vem fazendo diante da administração. Então, quando essas pessoas começam a fazer essa fala, e muitas vezes a gente escuta assim, por exemplo, eu não votei em ti, mas hoje, se tivesse uma nova eleição, o meu voto era teu. Então, quando a gente percebe que isso acontece, é porque realmente as pessoas estão enxergando que já existe, né, uma forma direta de administração na cidade. E é isso que me deixa feliz, né, de acordar todos os dias e vir para a prefeitura para, da melhor forma possível, a gente poder fazer o nosso trabalho. Prefeito, falar um pouco da relação aí entre os poderes, né? Alguns antecessores seus tiveram uma série de problemas com a Câmara de Vereadores, né? E a gente sabe que uma relação harmônica é importante para o dia a dia da cidade. Como está sendo essa relação, essa sua relação com o Legislativo nesses primeiros 11 meses? Sabe, Cássio, que está sendo muito positivo. Até porque eu busquei da melhor forma possível manter essa harmonia. Eu digo isso por experiência própria, porque na época que eu fui vereador de 2013 a 2016, a gente viu uma certa dificuldade, né, de comunicação com o Poder Executivo. Então, o que aconteceu? Eu tinha um interesse, né, sempre deixei bem claro que eu tinha um interesse de concorrer à Prefeitura Municipal. E caso chegasse lá, teria alguns pontos que, na época, como vereador, eu não iria cometer sendo prefeito. Então, a partir do primeiro dia que nós assumimos aqui na Prefeitura Municipal, eu sempre me coloquei à disposição dos vereadores. Eu chamei uma reunião individual de cada um dos vereadores e conversei com eles abertamente, dizendo que eu queria ser um parceiro. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente percebe aquela questão assim, o vereador tal pediu voto para o prefeito que concorreu contra mim, por exemplo, então para esse eu não vou fazer nada porque ele foi oposição, né? Isso acontece muito no meio político. Só que, infelizmente, o prefeito não consegue enxergar e ter uma sensibilidade que por detrás de um vereador existe uma comunidade que pede, né, por mudanças e por melhorias. Então, o que acontece? Eu chamei todos individualmente aqui no gabinete e disse para eles, a partir de hoje, eu não tenho problema com quem pediu voto para qualquer um dos candidatos que concorreram diretamente contra mim. Eu vou fazer um trabalho transparente e um trabalho que eu quero atender a todos. Então, é dessa forma que a gente mantém uma harmonia. Um outro exemplo que eu dou para vocês e que eu fico muito feliz de estar fazendo isso é que desde janeiro, eu e o Cristiano, a gente se coloca à disposição de estar na Câmara de Vereadores todas as terças-feiras, das 8 às 9 horas da manhã. A gente está lá presente para conversar com os vereadores. Independente de quantos vereadores aparecerem na reunião, seja um ou sejam os 10, a gente se coloca à disposição para estar lá, para conversar a respeito dos nossos projetos, dos nossos processos que são encaminhados para a Câmara de Vereadores e que vão ir à votação. Se eles tiverem alguma dúvida, a gente está ali para discutir, ou propriamente para discutir, né, a cidade num todo, né, a forma de gestão, a forma de planejamento, o que a gente está querendo fazer, quais são as nossas vontades que a gente está querendo trabalhar diante de uma comunidade. Então, isso é um outro ponto muito positivo, porque todas as terças-feiras eu digo que eu vou lá e me coloco à disposição para ser um parceiro, para querer construir. Então, isso é hoje um dos fatores, eu acho que são mais positivos para fazer com que a gente tenha essa harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Entre prefeito e vereador, vereador e prefeito. Essa transparência e essa proximidade. Eu sempre deixei bem claro para eles que eles têm o número do meu celular
e eles, como vereadores, podem a qualquer momento vir até a prefeitura, entrar no gabinete e conversar comigo, além de nós termos essa proximidade de todas as terças-feiras nos encontrarmos às 8 horas da manhã, das 8 às 9, antes da Comissão Geral de Pareceres, para eles tirarem as suas dúvidas, para eles nos questionarem, para a gente conversar também a respeito da Câmara de Vereadores, né, a respeito do trabalho de cada um deles. Então, hoje faz com que a gente tenha essa harmonia e que eu espero que perdure nos próximos 3 anos que a gente tem de gestão, porque essa harmonia que existe entre Poder Executivo e Legislativo, ela se dá, o resultado dela se dá diretamente na comunidade. Então, a gente pode perceber que foi um ano que, apesar de todas as dificuldades e os desafios que a gente tem, foi um trabalho que a gente conseguiu trazer resultado graças também a essa parceria que a gente tem dentro da Câmara de Vereadores e mostrar para as pessoas que a gente está aqui com o intuito de querer trabalhar da melhor forma possível, transparente, em aberto, onde eu faço hoje todas as minhas ações, todo o meu trabalho que eu faço dentro da prefeitura aqui. O que eu quero fazer, ele é mostrado, ele é filmado, ele é gravado, ele se cria matéria para ser colocado tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, então assim todas as pessoas praticamente têm Instagram e têm Facebook, então assim se quiserem nos acompanhar, a gente tem essa transparência para mostrar para as pessoas como a gente está trabalhando hoje dentro do município. E foi isso que eu pedi para a assessoria de comunicação, né? Da melhor forma possível, levar todas as informações para as pessoas de como está sendo feito o nosso trabalho. E, graças a Deus, a gente está tendo um resultado positivo diante disso. E a comunidade ganha muito com isso, né? Com certeza. Tu sabe que é engraçado, assim, a Manuela, teve um tempo atrás agora, no mesmo dia, 2 pontos, né, de pensamentos das pessoas com relação a essa questão da minha parte de Instagram e Facebook. Uhum. Teve um que disse assim, o prefeito agora só quer ficar se aparecendo, o prefeito só quer ficar se mostrando, o prefeito só grava vídeo, o prefeito, sabe? E teve um outro ponto que ele disse assim, um cidadão disse assim para mim, parabéns pela forma como tu está apresentando para a comunidade o teu trabalho, porque a gente consegue entrar no teu Instagram ou no teu próprio Facebook e se a gente tem alguma dúvida, tá ali o esclarecimento de todo o teu trabalho. Então isso é muito engraçado isso pela parte das pessoas, porque cada um tem um pensamento, né? Tu vê assim, a gente parte de um ponto onde tem uma pessoa, por exemplo, que acha que eu tô ali só fazendo uma cena, só tirando uma onda, vamos dizer assim, de que eu estou querendo me aparecer, e tem uma outra pessoa que tem uma visão que enxerga de que realmente o trabalho, como está sendo mostrado, que eu tenho a certeza que é totalmente diferente de tudo que já passou, e foi dessa forma que eu pedi que a assessoria de comunicação passasse as informações para as pessoas, com transparência e aberto. Tem pontos divergentes das pessoas, mas a gente tem que entender que faz parte do jogo e tem que saber respeitar as pessoas, única e simplesmente isso aí. Então, eu vou continuar com o trabalho da forma como eu estou fazendo, que eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue chegar até as pessoas e mostrar a forma como a gente está realizando, né, a gestão e a administração da nossa cidade. Certo. Prefeito, a gente já está se encaminhando, ao que tudo indica, e tomara que sim, para o final da pandemia. Mas a sua gestão conviveu com momentos bem críticos do vírus, né, durante todo esse ano. Como foi lidar com fases tão complicadas assim na área da saúde? Eu vou te dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? A gente, quando conversa pela ANVARC, a ANVARC é a Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí, são 23 municípios que fazem parte, e todos os prefeitos tiveram os mesmos problemas, né? De assumir uma gestão, cada um dentro do seu município, no meio de uma pandemia. E isso foi muito difícil, principalmente pelas tomadas de decisões. Por que eu digo isso? Nós temos pessoas que ficaram trancadas dentro de casa e que não saíram de dentro de casa e que provavelmente vão usar máscara em todos os momentos. E nós tivemos pessoas que me questionaram por fechar alguns locais, pessoas que nunca usaram máscaras, pessoas que provavelmente nem vão se vacinar. Então, assim, dentro de um ambiente onde nós temos quase 70 mil pessoas dentro do nosso município, são várias as linhas de pensamento. E aí tu pensa que eu tenho que administrar uma cidade que vai nos extremos.
vai daquela pessoa que não saiu de dentro de casa até aquela pessoa que nunca se importou, achando que isso aqui nunca existiu, que a pandemia nunca existiu, porque eu já escutei de tudo. Então, administrar uma cidade nesse meio foi muito difícil. E agora está sendo um pouco mais tranquilo, mas ainda não é fácil, porque as pessoas elas querem que eu abra todos os pontos, que tem que tirar a máscara já agora. E eu digo para eles, tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem que ter as coisas dosadas, né, para que sejam feitas da melhor forma possível. Não tem como eu tirar tudo agora. É impossível isso. Então, conversando com outros prefeitos, nós chegamos a uma conclusão que, claro, o estado do Rio Grande do Sul, né, ele coloca os seus pareceres, a forma como o município pode ter uma linha de pensamento, e nós, dentro dos municípios do Vale do Caí, nós pelo menos tentamos seguir o mesmo pensamento entre os prefeitos. Porque o que acontece? Daqui a pouco o município de Montenegro está fazendo de um jeito, o Pareci está fazendo de outro jeito, Brochir está fazendo de outro jeito, e começam os questionamentos. Mas lá no Pareci, lá em Brochir, tiraram a máscara, a gente não tirou ainda. Então tem todas essas questões que a gente tentou manter uma harmonia de comunicação entre os prefeitos e entre os municípios, para que a gente tomasse as decisões em conjunto, até para evitar essa situação que acaba gerando um transtorno e um estresse para o gestor maior, né? No caso, para o prefeito. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito, assim, uma linha de entendimento de todos os municípios, de todos os prefeitos, para que a gente fosse trabalhando unicamente com o mesmo pensamento e que as coisas fossem dosadas, que fossem aos poucos sendo liberados, que aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, na medida do possível, a gente vai começar a fazer que nem agora, essa liberação que a gente fez a Rua do Lazer, que a gente tem aberto todos os domingos, por exemplo, lá no final do Oswaldo Aranha. Isso era uma vontade que eu já tinha há muitos meses atrás, mas a gente sabia que não podia liberar porque ainda não era o momento certo. Hoje a gente já consegue perceber que agora já é a hora de fazer isso. Assim como a hora lá na beira do rio, ali do Cais do Porto das Laranjeiras. A gente teve um encerramento da semana do empreendedorismo feminino, que foi muito bacana. Então a gente já começa a perceber que aquilo ali a gente pode fazer mais vezes, dá para aproveitar mais esses espaços públicos para que as pessoas possam aproveitar mais. O Parque Centenário é um exemplo disso, né? Tu passa no domingo ali, tu vê a quantidade de pessoas, suas famílias, as crianças nos brinquedos, o pessoal ali, a gurizadinha mais adolescente que vai aproveitar o parque. Então aos poucos a gente consegue dosar. É claro que volta e meia tem uma pessoa prefeito, mas isso está acontecendo aqui, está acontecendo lá. E é difícil as decisões de grande grupo, mas tem que assumir essa responsabilidade, sabe? Então, assim, é muito desafiador, porque a gente tem que lidar com muitos pensamentos, com muitas pessoas, mas que no final cabe a mim assumir essa responsabilidade e dar o norte de qual é o melhor caminho que a gente tem que fazer. Eu vou te dizer que, assim, analisando o macro, a grosso modo, eu acredito que a gente tenha se saído muito bem nessa questão, né, da pandemia. Estamos nos saindo ainda e que, se Deus quiser, aos poucos vai melhorar cada vez mais para que a gente possa ter as nossas vidas normais aí e uma rotina diferente do que a gente ainda vive em meio à pandemia. Com certeza. Prefeito, só pegando um gancho dentro da área da saúde, prefeito, a gente está acompanhando um pouco do programa o Fim da Espera, né, que tem ajudado a diminuir as filas na Secretaria da Saúde, as filas por exames, né? Queria perguntar, assim, qual a previsão até o final do ano e se é possível, em algum momento, a gente zerar essa fila por exames. Tá, no final eu quero fazer um gancho também ali, Cássio, para poder falar algumas coisas que a gente acabou fazendo já nesses 11 meses de governo, mas numa delas que tu tocou nesse assunto é o Fim da Espera, né? O Fim da Espera é um programa que nós tínhamos 4.139 pessoas que estavam na lista de espera para fazer um exame de especialização. Então, desde 2018, quando eu soube disso, que me caiu na minha mesa, né, essas 4.139 pessoas que estavam nessa lista de espera desde 2018, nós recebemos emendas de 3 deputados federais que ficaram no montante de R$1.250.000. E eu diretamente, né, direcionei essa verba para que a gente pudesse contemplar e quitar
né, essa fila de espera. A gente fez uma soma dos valores dos exames, eram 11 exames, dessas 4.139 pessoas, que dava num montante de 1 milhão, quase 1 milhão e 200. Então, ficava o valor para conseguir quitar aquela lista de espera. 80%, até saiu numa matéria agora essa semana na capa de um jornal da cidade, 80% dessa lista de espera, ela já está agendada agora até dezembro. Então, eu acredito que a gente consegue finalizar e entrar ali no início de janeiro com essas pessoas sendo contempladas com esses exames e esses exames sendo realizados. O que eu fico feliz nisso tudo é que me faz entender que esses exames as pessoas tendo, daqui a pouco a gente consegue, né, ter a sensibilidade de enxergar que a gente está conseguindo salvar vidas. Porque uma pessoa vai fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada ou qualquer outro exame, e nesse exame vai dar um diagnóstico que a pessoa logo mais já vai poder estar tratando, que se a gente não tivesse essa sensibilidade, esse olhar de conseguir fazer esse trabalho, né, do fim da espera, provavelmente nós poderíamos ter um resultado diferente dessas pessoas. Então, isso eu tenho certeza que foi um dos grandes pontos positivos que nós tivemos ao longo desses 11 meses de gestão na área da saúde, que a gente conseguiu contemplar e que a gente vai quitar essas pessoas de fazerem todos esses exames. Prefeito, entre as obras que os montenegrinos estão aguardando, há muito tempo, inclusive, está a revitalização do Parque Centenário, mais especificamente dos ginásios, e também a rótula ali na 287, na altura do bairro Santo Antônio. Em que pé estão esses dois projetos? Na verdade, eles estão bem avançados, tá? Vamos falar primeiro do Parque Centenário. O Parque Centenário, nós temos um projeto de reestruturação de todo o parque, né? Eu digo que nós temos uma festa em 2023, maio de 2023, nós temos uma festa importante para fazer e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. São 150 anos do nosso município, para ver como uma cidade já que tem 150 anos, uma cidade antiga. Então, é daí que nós temos sérios problemas também dentro da cidade para resolver, porque é uma cidade que é muito antiga. O Parque Centenário, para quem é mais velho, assim como eu, que já estou com 42 anos de idade, a gente busca o passado e a gente lembra o quanto a gente aproveitou aquele Parque Centenário e o quanto nós tivemos momentos bons lá dentro e que hoje, infelizmente, a gente não pode ter. Até por sinal, este final de semana, depois de 4 anos, provavelmente, com o parque fechado, este final de semana a gente teve um grande projeto lá dentro do Parque Centenário, que foi um encontro de motociclistas, que foi um evento muito legal, deu um encontro grande de motos, de pessoas de fora da cidade, né? Então, a gente consegue perceber o potencial que o parque tem para atrair grandes grupos de pessoas para poder aproveitar. O parque hoje ele está em condições. Eu posso dizer que a partir do momento que nós assumimos ali, e tem lá o Carlos Ferrão, que assumiu o compromisso do parque em administrar ele, qualquer pessoa que for no parque já vai perceber que já existe grandes melhorias de manter sempre a grama cortada, de ter os cordões pintados, os vasos pintados, as lixeiras sem lixo, tudo recolhido, os brinquedos ali também a gente fez melhorias. Então, nesse primeiro momento, a gente fez melhorias no parque para que as pessoas possam aproveitar. Para vocês terem uma noção, o Parque Centenário hoje, se tu ligar um ar-condicionado a mais um split, cai a energia elétrica. Nossa. Então, assim, nós temos condições precárias de energia elétrica dentro do parque. Sendo que uma das primeiras medidas que eu tomei quando eu assumi a Prefeitura de Montenegro, é que se realizasse um projeto para se fazer uma subestação de energia elétrica dentro do parque. E isso aí já está bem avançado, agora já está em fase de licitação para contratar uma empresa para realizar uma subestação de energia elétrica dentro do Parque Centenário. Então, esse é mais uma das nossas medidas, das nossas ações dentro desses 11 meses, e que vem também diretamente com essa questão desse objetivo que a gente tem de realizar essa grande festa dentro dos 150 anos. Os ginásios ali, o Azulão, ele tem um problema de telhado, que a gente está resolvendo já essa questão, e o Domingão, provavelmente, logo mais a gente já vai estar liberando para que possa ser usado. A quadra foi feita agora, não foi utilizada ainda, ficou uma linda quadra, ficou um espaço que a gente consegue, no passado, voltar e ter grandes momentos de lembranças ali, quando a Frangosul jogava vôlei,
e aquele lotava as pessoas dentro daquele ginásio. Eu recordo disso, eu participei disso, e é essa forma que a gente quer trazer de volta. Até porque o ano que vem tem um trabalho de vôlei aqui dentro da cidade com o Gustavo, que foi campeão olímpico, e acredito que foi campeão mundial também. Durante um ano dentro do nosso município vai existir um trabalho de vôlei aí com algumas crianças, e que já se fala em daqui a pouco começar a montar uma equipe para começar a participar de alguns campeonatos estaduais, né? Claro, logo não no profissional, isso não existe, mas começar com uma base para que a gente volte ao passado e consiga, talvez, quem sabe, trazer de volta aí, né, a nossa grande marca, que foi o voleibol dentro do município de Montenegro. Então, o Domingão ele está numa fase final agora de ajuste dos banheiros, porque nesse projeto que vinha da gestão passada de contemplar a quadra, não veio também a parte de contemplar os banheiros. Então, a gente teve que montar um projeto agora, e de uma contrapartida de uma empresa, esse empresário está fazendo as melhorias dos banheiros daquele ginásio. Fora isso, tem muitas pessoas que me questionam também com relação ao restaurante, né? Se o restaurante vai voltar a funcionar ou não. Nós temos um interesse hoje de revitalizar o Parque Centenário, revitalização total do Parque Centenário, de melhorias em todas as áreas do parque, e junto disso, de melhorias do restaurante. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer toda a reestruturação do parque, de gradil também, de proteção, para que, se vocês passarem hoje na RS 287, vocês vão ver aqueles moeirão com aquelas grades, tudo caída, né? As telas. E aquilo ali não dá para ficar desse jeito, né? Aquilo ali, o nosso parque merece muito mais. Eu digo isso porque, na verdade, nos 45 dias de campanha que eu caminhei batendo nas casas e pedindo voto, eu posso dizer para vocês com certeza que 90% da comunidade me pediu para trazer o Parque Centenário de volta. Eu posso afirmar para vocês que o coração da nossa cidade é o Parque Centenário. Então, todas as pessoas querem esse resgate de volta do Parque Centenário. E eu já autorizei para se ver a viabilidade de se fazer, né, a contratação de uma empresa para colocar esses gradil de proteção de concreto que nem a gente vê nas escolas, né, que tem uma estrutura de 3 metros ali, os concretos, e a gente consegue fazer esse gradil de proteção e aí internamente começar a fazer toda uma reestruturação do Parque Centenário. Assim que a gente finalizar toda a parte de reestrutura e o restaurante, aí a gente vai colocar para que pessoas que tenham interesse em assumir o restaurante para fazer ali um espaço como a gente tinha de anos atrás. E já tem pessoas que estão interessadas em querer fazer isso. Então, assim, já está bem avançado essa questão do parque, e a gente está dando uma celeridade, porque o ano que vem é 2022, em 2023, então no início de 2023, a gente tem aí uma grande festa, um grande evento para comemorar os nossos 150 anos. Já com a questão da 287, as rotatórias, né, que eu digo que no segundo dia de mandato que a gente estava aqui na prefeitura, nós estávamos e assumimos o compromisso aqui, foi a primeira grande ideia que nós tivemos, né? 40 anos que se pede para que se faça alguma coisa ali. E a gente vai assumir esse compromisso, né? Talvez eu não tenha mais tocado nesse assunto e as pessoas achem que não vai mais sair ou que foi só da boca para fora. Mas não é. A gente tem debatido muito com o governo do estado, até porque, na verdade, o que aconteceu? Agora começou essa questão, né, de se colocar os pedágios, né, com iniciativa privada, e se teve essa discussão a respeito de se vai ter em Montenegro ou não. E a gente começou a debater com o estado, porque o que acontece? Nós temos o projeto pronto, tá, das rotatórias, nós temos a autorização da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, autorizando que a gente faça, e eles mesmos questionaram, né, que eles agradecem nós porque o município está querendo assumir um compromisso que o Estado, o governo do Estado deveria assumir, mas hoje, infelizmente, não tem condições. O governo do Estado hoje não tem condições de fazer muitas melhorias, mas a gente quis assumir esse compromisso e já tínhamos até uma verba separada para isso. E hoje nós estamos, então, nos trâmites, né, conversando com o governo do estado a respeito de a gente conseguir fazer uma contrapartida de benfeitorias. Por exemplo, se for colocado o pedágio aqui, que está nessa discussão com Montenegro ou com Capela de Santana, o valor que nós
aportarmos nas rotatórias, nós gostaríamos de uma contrapartida do Estado em benfeitorias de infraestrutura dentro do nosso município, porque essa é uma questão que nós, conversando com o governo do Estado, eles até nos avisaram, olha, mas daqui a pouco, se vocês querem fazer uma obra aonde vocês têm um entendimento de que vai ter uma iniciativa privada que vai iniciar isso, daqui a pouco vocês talvez tenham um apontamento do Tribunal de Contas do Estado por uma questão de que vocês sabiam que existia a possibilidade de ser feito por uma empresa privada, mas vocês acabaram resolvendo. Só que nem eu conversei com eles, tá, mas quando que se tem a ideia, através de uma empresa privada, né, que vai ser a empresa de hospedagem, que vai fazer para nós aqui as rotatórias? Provavelmente daqui a 5, 6 anos. Então, vocês pensem que eu vou passar 5, 6 anos, né, com todo esse transtorno que nós temos diário, né? Nós temos transtorno diário ali de questão de acidente, de questão de que muitas vezes, com o retorno das aulas agora, as crianças passam ali a barulho de ambulância, todas as mães ficam preocupadas achando, será que é o meu filho ou não é? E quando morrer alguém, né, a responsabilidade vai ser de quem? Eu vou passar toda a minha gestão e eu que quis assumir esse compromisso, acabar que não vou conseguir fazer, vai ser mais um palanque político para essa gestão, então não. Né? Eu já me adiantei, já estou em tratativas com o governo do Estado, porque a gente quer sim realizar essa obra, mas a gente só está apenas nesse ponto de acerto agora, de como que a gente consegue fazer de uma contrapartida do Estado para nós em melhorias dentro da nossa cidade, com relação ao valor que a gente vai gastar nessa obra aí, e que a gente, com certeza, quer fazer o quanto antes. Excelente, prefeito. Muito bom a gente saber que as coisas, né, que assim, não saíram do radar da administração. Prefeito, a gente, até para não tomar mais muito o seu tempo, a gente sabe que a sua agenda aí é apertada, queria perguntar sobre as prioridades para o ano que vem, né? O senhor citou algumas questões aí como o Parque Centenário, por exemplo. A gente queria saber quais os planos da administração, principalmente para o primeiro trimestre aí de 2022. Sim. Cássio, assim, ó, ao longo desses 11 meses, nós conseguimos ter êxitos em vários pontos, tá? Algum deles a gente tem que dar continuidade no trabalho para 2022. Mas só te relatando assim rapidamente alguns pontos importantes para as pessoas saberem. Assim como eu já comentei, né, dentro do Parque Centenário, então eu já dei essa ordem que está no processo licitatório da subestação do Parque Centenário para que a gente tenha energia dentro do parque. Então esse foi um dos primeiros pontos que nós assumimos. Nós temos aí o Negocia RS. O Negocia RS é um valor que o Estado deve para o município na área da saúde, que fica em torno de 3 milhões e 100 mil reais aqui hoje. E como eles não têm essa verba para nos destinar, eles então fazem uma troca através de alguns imóveis que eles têm dentro do município e que fica para o município, no caso, né? Então, assim, a gente tem a questão do IP e a questão da Corlac, que a gente está já na reta final aí já, e o Estado vai repassar para nós. A Corlac, que fica ali perto da nossa modulada, é uma excelente área, uma área grande que a gente tem ali, e o IP, que todos sabem que fica ali na região do centro, próximo dos bancos. Então, sim, esse Negocia RS para nós vai ser muito bom, que a gente vai conseguir pegar 2 imóveis e depois a gente pode ver o que a gente pode fazer, se a gente coloca alguma secretaria nesses lugares, ou se a gente pode automaticamente também já fazer a venda, né? Colocar à venda também esses pontos. A EMEI Centenário, uma EMEI ali que desde 2014 estava parada, e foi um dos grandes acertos assim da administração em lutar. Eu fui 3 vezes a Brasília, as 3 vezes que eu fui a Brasília, eu fui no Ministério da Educação conversar com todos os FNDE para dizer para eles que a gente precisava continuar com essa obra. Conseguimos trazer o empreiteiro para continuar com essa obra. Semana passada em Brasília, né, o empreiteiro estava dizendo que queria desistir porque não estava mais recebendo o dinheiro da União, e nós dissemos, então, fizemos um comprometimento de que nós, o município, assumiria a continuidade do pagamento e que depois, então, a União retornasse isso para o município. Fizemos esse acordo, eles disseram que era viável. Então, assim, a EMEI Centenário vai continuar, vai ser finalizada, né? Uma obra que está parada lá e que hoje a gente tem inúmeras crianças que estão necessitando de vagas e que a gente vai conseguir cumprir. Então, a gente fica muito feliz com o resultado que a gente está
está conseguindo trazer. A retirada dos índios ali do lado também, pacífica, né? Tivemos algumas reuniões ali com o cacique e eu tentei mostrar o meu ponto de vista, dizendo que aquele local ali não era específico para eles ficarem, e depois de uma longa data assim, de conversas e tratativas, eles tiveram esse entendimento e disseram então que estavam saindo graças ao esforço que a gente fez. Então, outro ponto importante esse, né, dessa retirada dos índios, a questão da ponte do balneário ali, né, que a gente finalizou, que desde 2018 estava parado também, conseguimos fazer a ponte ficou muito bonito. Eu digo para toda a comunidade, vão até lá, olhem a ponte e depois deem continuidade por trabalho que a gente, agora foi um dos últimos que a gente terminou, que é o Baixio, né, o nosso balneário lá, que ficou excelente, as pessoas já estão aproveitando, nós ainda não conseguimos finalizar, a gente está numa fase de fazer bancos, de fazer algumas churrasqueiras para as pessoas poderem aproveitar mais no verão, mas o trabalho que o pessoal fez aqui da prefeitura lá, eles estão de parabéns. Estamos recebendo muitos parabéns também das pessoas que estão indo lá, porque aquilo era um mato com mais de 2 metros de altura, era intransitável, não tinha como estar lá, e a gente conseguiu, em 4, 5 dias, com uma totalidade de quase 60 pessoas trabalhando ali, trazer o nosso balneário. E eu faço o convite para vocês, se vocês não foram ainda, vão até lá, porque vocês vão ver assim uma grande obra que ficou muito bom ali, a revitalização que a gente fez. Inclusive, prefeito, só um parênteses, claro, que no último final de semana eu estive lá com os meus pais, a gente foi dar uma volta e estava cheio no domingo, perto da hora do almoço. Já tinha, eu acho que no mínimo umas 50 pessoas aproveitando, várias famílias, carros. Realmente o projeto ficou legal e já está sendo utilizado pelos montenegrinos. Acho que o pessoal já está voltando a valorizar os pontos da nossa cidade, e essa revitalização ajuda muito nisso, né? O pessoal já está fazendo uso. Vocês não imaginam o número de agradecimentos que eu tenho em decorrência do balneário, porque isso era um ponto que no meio da campanha as pessoas diziam para mim: Zanata, traz de volta o balneário para nós, a gente não tem condições de ir para a praia, a gente não tem condições de alugar uma casa, a gente não tem condições de ter gasto com combustível. E se tu parar para pensar hoje, não são só as pessoas de baixa renda que estão aproveitando, são pessoas de classe média, média alta, de classe alta, porque é um local que é muito bonito e que pode ser aproveitado. É um local que tem inúmeras churrasqueiras, tu pode pegar os seus amigos e convidar para lá fazer um churrasco, tu vai estar num ambiente que tem uma harmonia muito boa, tu está em volta de natureza, tu tem aquele rio na nossa frente que tem que ser explorado e tem que ser aproveitado. Então, assim, assim que a ponte ficou pronta, e o secretário Neri, o Cabelo, disse para mim, a gente quer fazer, eu disse para ele, faz, porque quando chegar o verão eu quero que as pessoas da melhor forma possível possam aproveitar esse espaço, porque eu tenho a certeza que vai ser muito bem aproveitado. Um outro ponto importante também, a gente trouxe o campeonato de futebol de 11, parece que não é nada muitas vezes para algumas pessoas, mas fazia mais de 10 anos que o campeonato de futebol de 11 não existia dentro do nosso município. E quando fala em futebol, a gente sabe como é que é brasileiro, e a gente sabe quanto a gente tem dentro aqui, os clubes aqui em Montenegro, que tem o futebol, né, numa história marcada, e a gente conseguiu trazer de volta o campeonato de futebol de 11, que nesse final de semana vai ter a final, né? E para quem joga futebol, eu digo assim, foi um golaço para a administração, realmente um golaço, porque as pessoas não acreditavam que nós iríamos trazer de volta o campeonato do futebol, e a gente conseguiu trazer. Outro ponto importante também, assim, nós fizemos uma economia no lixo, né, de mais de R$800 mil em 6 meses, quase R$1 milhão em melhorias do lixo dentro da nossa cidade. Nós trouxemos agora uma aquisição de equipamentos, que a gente está se munindo de equipamentos para começar a fazer asfalto dentro da nossa cidade. As pessoas dizem, será que o prefeito não enxerga que a cidade está virada em buraco? Eu enxergo que a cidade está virada em buraco. Só que a gente tem que se munir de equipamentos para a gente ter um planejamento, para depois a gente começar a executar. Não dá para fazer mais do mesmo, né? A gente antigamente era aquilo que pegava aquele asfalto de pá de cima do caminhão, jogava para baixo, a patrola passava e depois passava o rolo, ficava tudo desnivelado. A gente comprou uma vibroacabadora. A vibroacabadora é uma máquina que o asfalto ele entra e ele faz uma camada lisa, perfeita,
do asfalto. Então, a gente se muniu disso, já começamos a usar ela agora essa semana. Nós temos máquina de pintura de meio fio. Hoje, tu pega as pessoas pintando os meio fio com rodo, não existe, com rolo, não existe mais isso. Eu fui um dia ali, passei no Pareci, eles estavam com uma maquininha de spray, com umas rodinhas, aquilo assim, ó, é muito mais prático. Então, assim, eu digo, eu não tenho nem vergonha de fazer um copia e cola de locais onde estão dando certo, sabe? Peças para usina de asfalto que a gente comprou também agora. Então, a gente está se munindo de alguns equipamentos para começar a fazer melhorias dentro da cidade. A gente tem, então, ali, que eu já falei, o programa Fim da Espera, 4.139 pessoas que a gente conseguiu ajudar na lista de espera. A clínica de transtornos mentais para as crianças e uma clínica de tratamento de autismo. Isso foi um dos pontos mais importantes também. Vocês não imaginam a quantidade de crianças que nós temos aqui dentro do município, que os pais me procuraram para tratar dessa questão do autismo. Então, a gente locou uma casa e colocou profissionais para estarem diretamente fazendo, né, o auxílio nessas crianças que precisam dessa ajuda para ter a sua melhoria do seu desenvolvimento. Então, fiquei muito feliz, como sendo da área da saúde, de poder estar ofertando isso para essas famílias e para essas crianças. O projeto Cidade Limpa, que foi o primeiro que nós fizemos, quando eu recebi a prefeitura, por incrível que pareça, e talvez vocês não acreditem no que eu vou falar, mas eu recebi a prefeitura com 2 roçadeiras e um facão, que nem eu falei. E como é que nós vamos cuidar da nossa cidade com 2 roçadeiras e um facão? Foi onde, então, a gente decidiu fazer o projeto. Eu busquei as 10 maiores empresas da cidade e fui lá, né, com o chapeuzinho, pedir ajuda, pedir dinheiro para que pudesse comprar de equipamentos, e nós conseguimos quase R$100 mil em equipamentos, onde a gente colocou todo o nosso pessoal junto com os apenados para estar fazendo o projeto Cidade Limpa, que é entrar nos bairros, fazer corte, capina, varrição, pintura de cordão de calçada, tudo para deixar mais limpo, mais bonito. Nós temos inúmeros problemas de esgoto também, que a gente está tentando resolver e está buscando fazer. A cidade é muito grande, nós temos sérios problemas, mas aos poucos a gente está atacando. Teve a questão também do curso de qualificação, que nós tivemos uma parceria com o Senai, de solda, de empilhadeira, de corte e costura. Então, pensando em melhorar a vida das pessoas, trazer emprego para essas pessoas. O Porto Belo foi a principal macro obra que nós fizemos, que é no local onde tinha um esgoto a céu aberto que passava nessa rua. 20 anos, para vocês verem. Isso aí são 5 gestões, e a gente conseguiu, nos primeiros 6 meses, resolver essa questão de 20 anos. Então, assim, como eu digo, como a cidade é muito antiga, nós temos problemas que não é que ficaram da gestão passada, nem de 2, 3 gestões passadas. Isso são coisas que vêm lá de trás e que se criou uma bola de neve, e que, por mais que a gente tenha problemas que acontecem todos os dias, a gente tem ainda toda essa bola de neve para estar descascando ela aí, porque a gente tem esse sério problema, né, de resolver problemas de anos passados, mas que aos poucos a gente vai fazer. E tudo isso em meio à pandemia, tudo isso no meio de pandemia. Tem mais o desafio da pandemia no meio disso tudo. Cássio, fica muito mais difícil de fazer em meio à pandemia, cara, muito mais difícil. E a gente também ofertou aquele R$1 milhão, né, para o Hospital HM, no momento crítico, que estava passando por uma necessidade ali, no ápice da pandemia, e que a gente tirou do recurso livre nosso, e que eu chamei o pessoal aqui e disse, não, eu preciso ajudar, e eles pedem essa ajuda, e nós vamos ofertar, então, R$1 milhão, que ajudou e muito, na época, o HM a passar um pouco daquela situação ao qual estava naquele momento. Para o futuro, nós temos importantes obras que a gente tem interesse em querer fazer. Nós temos uma preocupação muito grande, né, em dar continuidade no projeto Cidade Limpa, que não vai parar ao longo dos 4 anos. A questão de fazer uma revitalização total na orla do Cais das Laranjeiras é um ponto que hoje, particularmente para mim, é um dos locais mais bonitos, se não o mais bonito de Montenegro. Nós temos um projeto de reestruturação de todo o talude, e depois que a gente fizer essa reestruturação do talude, porque a gente sabe que passou por sérios problemas de anos, né, que as calçadas estavam desmoronando. Então, antes de a gente querer fazer uma revitalização,
da parte superior, a gente tem que fazer uma recuperação do talude. A gente já tem agora contratando uma empresa para fazer toda a limpeza interna do talude, daquelas árvores, daqueles galhos. Tu imagina aquilo ali tudo com uma iluminação rebatida dentro daquele talude ali, Cássio. Num outubro rosa, num novembro azul, então tu tá dando aquele passeio e tu vê aquela luz toda rebatida por dentro, que bonito que fica, né? É verdade, então, assim, fica mesmo. Nossa, isso são tudo ideias que a gente tem, que a gente não está parado, já está processo rodando e que logo mais está saindo empresa contratada para fazer essa limpeza do talude e que a gente depois possa buscar essa parte, então, né, de perfumaria, que nem a gente diz, e melhorias da parte superior, então, do Porto das Laranjeiras. Nós temos uma luta grande aí que eu tenho, né, que é no Passo da Mora, naquela questão de, são os 10 quilômetros que nós temos ali para fazer o calçamento que sai aqui de Montenegro até a Rua Nova, com vendinha lá. Isso aí é uma obra de 40 anos que se pede para se fazer, né, o asfalto ali, e que a gente assumiu um compromisso junto com os vereadores de ter uma sensibilidade de olhar e talvez fazer por etapas, né, essa pavimentação asfáltica. A Selma Valauer hoje, para aquela questão daquela rotatória que a gente tem ali na esquina da Comalto e que a gente sabe através da JBS e Comex que final de tarde vira o caos, né, todos nós sabemos. Então a gente consegue desafogar pela Selma Valauer. A gente tem o Avançar Cidades, que são 11 ruas que estão sendo contempladas com drenagem pluvial e a parte de asfaltamento, e dentro dela se enquadra a Selma Valauer, que eu já disse que quando o projeto, assim que ficar aprovado e que já saiu da caixa, a gente tem que fazer algumas correções internas e a gente vai dar sequência. Das 11 ruas contempladas, a primeira que eu quero fazer é a Selma Valauer, porque a gente tem que desafogar aquela questão que a gente tem ali no final de tarde da rotatória da Comalto. Nós temos também a questão das rotatórias, que a gente, o ano que vem, tem que licitar e já entrar com uma empresa para começar a fazer o trabalho. Questão de colocação de luz de LED, que a gente vai começar em alguns pontos e alguns bairros, e que a gente vai dar continuidade e quer, ao longo dos 4 anos, fazer a troca total dentro da nossa cidade. É uma proposta que a gente tem, né? Fazer toda a troca de iluminação por LED dentro do nosso município. Toda a parte de cercamento eletrônico nas entradas da cidade, toda a parte de vídeo monitoramento de todas as escolas do município, todas as escolas terem monitoramento, esse monitoramento ser observado pela Guarda Municipal. Família na Praça, a gente percebe que é um projeto que a gente quer lançar logo mais, que a gente percebe que depois dessa pandemia, todas as pessoas querem estar na rua, querem aproveitar os espaços públicos. A gente tem aí uma carência de pracinhas, né, que não estão bonitas, os brinquedos estão precários. A gente está criando um projeto com parcerias com empresas, nos bairros também, de colocação de pracinhas com brinquedos novos, para que as pessoas possam aproveitar, as crianças possam aproveitar. Então, a gente tem todas essas questões com causa animal, questões de começar a pensar nesses cavalos que ficam andando na cidade, aí, puxando carroça. Eu não posso mais ver isso, eu me sensibilizo com isso, mas claro que a gente também tem que ter um entendimento com as pessoas que fazem, né, esse trabalho com esses animais, de que eles vão ter que ter um entendimento. Não adianta a gente só tirar, a gente vai ter que dar uma forma de eles continuar com o seu sustento. Então, assim, são projetos que a gente tem para o ano que vem. A causa animal, a gente tem que mudar o pensamento. Isso desde 2013, quando eu fui vereador, até hoje, não se tem uma formalização de qual é o caminho mais certo para se fazer. A gente já percebeu que não dá para ter canil. O canil, se tu colocar para suportar 150 cachorros, a partir do momento que as pessoas descobriram onde é que é esse canil, vão começar a largar lá na frente, daqui a pouco de 150, vira 300, verdade, vira 500, vira 600, e vira um caos para a administração municipal fazer isso. Então, assim, a gente já tem ideias, essas ideias elas estão indo de encontro com alguns pensamentos de outros municípios que a gente logo mais está indo visitar para colher informações para que da melhor forma possível a gente consiga colocar em prática dentro do nosso município. Então, assim, essas são algumas das ideias que a gente tem, Cássio, Manuela, João, que nós temos de pensamento para 2022 e que a gente sabe que o ano passa tão rápido e que, como vocês perceberam, a gente tem muita vontade de fazer,
inúmeros projetos, mas infelizmente na administração municipal não é que nem na área privada, né? Na área privada corre tudo muito mais rápido. Aqui os processos são mais lentos porque tu tem que buscar orçamento, tu tem que abrir licitação, então é tudo mais lento, mas eu digo que o nosso grande diferencial é que a gente levanta realmente a bunda da cadeira e vai atrás e assume o compromisso e o comprometimento de querer trazer essas melhorias para a cidade, e aos poucos a cidade vai percebendo que esse resultado já está vindo. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, por todos esses esclarecimentos, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse último programa de 2021. Um bom final de ano, que o resto do seu mandato, próximo ano e os outros sejam de muito sucesso, de grandes melhorias para a nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Eu peço e digo isso para todas as pessoas que continuem emanando suas energias positivas para nós, porque nós todos estamos no mesmo barco. Então, se a gente torce para que as coisas aconteçam, a gente vai ter um resultado positivo. A gente sabe que tem críticas, tem pessoas que muitas vezes em rede social acabam virando juízes, né? A gente tem os grandes juízes aí de rede social que acabam explanando e vão de oposição a tudo que a gente faz, mas a gente sabe que faz parte. Num primeiro momento isso me deixa um pouco triste, porque se a gente conseguisse ter uma linha de pensamento onde todas as pessoas buscassem fazer o melhor individualmente, nós conseguiríamos ter resultado maior em grandes grupos. Para finalizar, eu digo sempre, né, que não adianta só a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, a gente depende também da nossa comunidade. As pessoas têm que ter uma linha de pensamento diferente, as pessoas têm que entender que elas fazem parte do processo, e enquanto não existir essa mudança, que nem eu digo, né, tá na hora de levantar a bunda da cadeira e vir ajudar, porque fica muito fácil só ficar sentado reclamando, dizendo que tá bom e que tá ruim, né, e ninguém quer participar. Para vocês terem uma noção, nós temos 26 bairros na cidade, e desses 26 bairros que nós temos, no máximo nós temos 6 ou 7 bairros que têm presidente de associação ou liderança comunitária. Então, tu pensa no déficit que nós temos aí de praticamente 20 bairros de pessoas que estão muitas vezes reclamando, mas estão reclamando sentados, sem quererem vir para a linha de frente, sem querer montar uma associação, sem querer assumir um compromisso de ser um líder comunitário, e isso acaba dificultando o trabalho, porque eu entendo que um presidente de associação, um líder comunitário, ele é uma extensão da prefeitura, ele é um braço da prefeitura, porque eu sempre me coloco à disposição para estar presente dentro dos bairros, conversando com as pessoas, mas muitas vezes a gente vê que as pessoas não aparecem porque estão desacreditadas, mas a gente tem um grande desafio, que por mais que a gente queira fazer todas as melhorias que a gente tem na nossa cidade, se cada um assumisse a responsabilidade, né, de cuidar da frente da sua casa, que nem muitas vezes vocês podem perceber isso, né? E a gente percebe andando na cidade que às vezes a frente da nossa própria casa não está sendo cuidada, está com a grama alta, está com o mato lá, e a gente reclamando da prefeitura, mas a gente é limitado, né? A prefeitura também é limitada, e se cada um pudesse fazer a frente dessa casa ficar mais limpa, mais ajeitada, se a gente conseguir fazer a coleta seletiva do lixo ali, do lixo seco, do lixo orgânico, a gente já consegue fazer um passo, né, interno nosso de evolução e de melhorias, para que a gente comece a enxergar o vizinho, comece a enxergar a nossa rua num todo, e daqui a pouco a gente enxergue o nosso bairro, e aos poucos essas mobilizações, junto com ações da comunidade, mais a prefeitura e mais a Câmara de Vereadores, quando chegar nesse momento que tem a responsabilidade dos 3 poderes, né, que nem eu digo, o poder da comunidade também, a gente vai conseguir realmente ter a cidade que a gente espera, a cidade que a gente muda, que a gente tem e percebe o potencial que tem para mudar, mas não depende somente da prefeitura e somente da Câmara de Vereadores. A gente depende diretamente das pessoas, a gente depende de ti, Cássio, da tua família, da Manuela, da família dela, do João, de todas as pessoas que vão ouvir isso aqui, né? Que esse compromisso não é somente da prefeitura e da Câmara de Vereadores, mas sim uma responsabilidade de todos nós para fazer as melhorias que a gente tanto quer, para a gente viver na cidade que a gente tanto gosta. Verdade. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço aí, viu? Obrigado, Cássio. Um abraço para vocês aí, tá bom? Bom, e vamos ao nosso
último dica daqui da temporada, depois da conversa com o prefeito Gustavo Zanata. E se tu não sabe o que é o Dica Daqui, eu explico. É aquele momento do programa em que a gente sugere um perfil local para ser seguido nas redes sociais, um restaurante, um novo empreendimento, enfim, algo que seja daqui, ligado à nossa cidade e que a gente queira sugerir para tu visitar e conhecer. Cássio, qual é a tua dica de hoje? Manu, como o prefeito falou antes sobre a importância de prestigiar, né, as coisas da cidade, a minha dica de hoje vai para todo montenegrino que começa agora a fazer compras de final de ano, vai fazer ali comprar os presentes de Natal, amigo secreto, para prestigiar o comércio local, né? Tentar fazer as suas compras aqui. Eu sei que a gente precisa avançar em vários sentidos, e eu costumo, não é porque a gente vive aqui que a gente precisa também falar que está tudo certo. Então, a gente sabe que tem alguns problemas de, inclusive, atendimento, né, no comércio local, mas a gente percebe também que as pessoas estão buscando evoluir. Então, a minha dica é que os montenegrinos possam deixar os recursos aqui, fazer suas compras no comércio local. Boa. E a minha dica também tem a ver com o final do ano, que é para o pessoal aproveitar essa época em que surgem muitas campanhas para ajudar famílias, crianças, enfim, a ter um final de ano melhor. Então, escolher uma dessas campanhas e ajudar, seja com dinheiro, doação de brinquedos, roupas, enfim. A CUFA e a Caritas são 2 exemplos de entidades que fazem trabalhos muito legais na nossa cidade. Os Correios, esse ano, não estão recebendo as cartinhas presenciais, porém, a gente pode se cadastrar no site e fazer a adoção das cartinhas para o Papai Noel dos Correios, que já é bem tradicional também, e fazer a nossa parte para tornar o Natal e o início de 2022 mais legal para outras pessoas. Boa, Manu. Então, assim a gente vai encerrando, né, esse Papo de Montenegrinos número 30. Quero agradecer a cada ouvinte, né, cada internauta que nos acompanhou, né, agradecer a cada entrevistado que topou conversar com a gente e agradecer principalmente a parceria tua, Manu, e do João, que estiveram comigo nesse projeto, nessa primeira temporada, né? São 30 semanas fazendo pauta, gravando, né, entrevistando, colocando no ar, e acho que a gente deu um passo bem legal aí em 2021 e pedir que o pessoal novamente continue nos acompanhando nas redes sociais. Agora, nesse período de pausa, a gente vai relembrar algumas entrevistas que a gente fez nessa primeira temporada e, se tudo correr bem, no ano que vem estamos de volta. Valeu? Um grande abraço a todos. Eu também quero agradecer a todos que nos escutaram durante todo esse ano, deixaram seus comentários, seus likes, seu feedback pra gente, para também a gente ter uma ideia de como as pessoas estavam recebendo todo o material que a gente estava produzindo. Muito obrigado pelas sugestões. Obrigado, Cássio, por salvar os roteiros seguidamente. João, valeu, João, multiuso, João. E estaremos aí no próximo ano com mais uma temporada. Continuem nos acompanhando. Tchau!